Nós os recebemos com alegria e convidamos a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 11, onde nós daremos continuidade à nossa série de estudos no livro de Josué. Aqui nós temos os relatos, ou o relato das vitórias que Deus deu ao seu povo de Israel sob a liderança de Josué. Versos de 1 a 5, nós lemos a respeito de uma aliança que foi feita com os reis que habitavam na região norte de Canaã, uma aliança militar sob a liderança de Jabim, que parece ter sido o rei mais forte daquela região, com o objetivo de enfrentar os israelitas que já tinham ganhado a parte sul da terra prometida. Do verso 1 a 5. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido as conquistas que Josué tinha feito no sul da terra, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Siron e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Aí do verso 6 ao verso 9, nós lemos como Deus apareceu então a Josué, confortou Josué, prometeu a vitória, e Josué então sai no poder de Deus e conquista e vence aquela batalha no vale do Merom. Versos 6 a 9. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã a esta mesma hora já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, até Misrifote-Maim e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. Depois dessa vitória no vale de Merom, então Josué agora parte para conquistar as cidades deles. Eles se reuniram e vieram ao encontro de Josué no centro da terra. Josué venceu a batalha e agora sobe para o norte para conquistar as cidades deles, do verso 10 em diante até o verso 15. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. E depois aqui do verso 16 até o verso 23, o livro relata então a conquista de toda a terra
ao norte e fecha dizendo que ali a guerra terminou. Com essa conquista do norte, toda a terra estava tomada. Eles entraram em Jericó, conquistaram o sul, teve essa batalha no meio, eles sobem agora e conquistam o norte, e com isso a batalha chega ao final. Verso 16: tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Lembrando que os anaquins eram homens de grande estatura. Tem um texto onde é dada a medida, a altura de um deles chegava a quase 3 metros de altura, os anaquins. Então era uma raça de gigantes. Então quem Josué pegou de gigante, eliminou. Não sobrou, ou sobraram muitos poucos, como diz aí o verso 22. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Então aqui terminam as guerras da conquista. É claro que vai ter mais guerra pela frente, mas a partir desse momento a terra já pertencia aos filhos de Israel. Eles eram o poder dominante, eram o povo que controlava toda a geografia, a entrada e a saída, a economia, tudo estava debaixo do poder de Israel, a partir do capítulo 11, quando diz então que Deus cumpriu todas as promessas que tinha feito de dar aos descendentes de Abraão uma terra. Essa é a leitura do texto, irmãos. Nós vamos orar pedindo que o nosso Deus nos ajude a tirar lições para nós, para que esse não seja apenas o registro de guerras antigas de um povo oriental que viveu no antigo Oriente há tanto tempo atrás, mas que seja a palavra do Deus vivo para nós. Ó Pai, nós sabemos que toda escritura é inspirada por Ti e que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que por meio das escrituras nós tenhamos esperança. Pedimos, pois, que Tu nos auxilies na compreensão da Tua palavra, que o Senhor nos abençoe e que as lições que aqui se encontram sejam aplicadas pelo Teu Espírito Santo à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto relata vários temas que eu gostaria de trazer para vocês. Lembrando que os autores bíblicos, quando escreveram história, eles não estavam interessados meramente em fazer um registro de acontecimentos, simplesmente por fazer crônicas ou ter os anais das histórias de Israel, mas eles eram escritores que tinham um objetivo teológico. Eles escreveram história para nos ensinar alguma coisa, havia um propósito em fazer isso. Por isso eles selecionam o material, eles escolhem o que vão contar e contam a partir de um determinado ângulo para transmitir uma mensagem para nós. E o texto transmite pelo menos 4 grandes temas que são comuns no livro de Josué e também em todo o Antigo Testamento, e eu diria em toda a Bíblia, e que tem a ver conosco. O primeiro tema aqui na passagem, e é um tema que sempre aparece no livro de Josué e também em todo o Antigo Testamento,
é a vitória do povo de Israel contra inimigos mais poderosos. Isso é constante no livro de Josué. Sempre Israel está enfrentando inimigos mais poderosos do que ele, e sempre Israel está vencendo. Quando Israel atravessa o rio Jordão na entrada da terra prometida, está diante de uma cidade fortificada, que é a cidade de Jericó, muito bem preparada, muito bem defendida, humanamente impossível de ser saqueada. Mas nós conhecemos o que aconteceu. Pela intervenção de Deus, as muralhas ruíram e o povo de Israel conquistou aquilo que antes parecia impossível. Mais adiante, Israel se depara com a confederação de reis do sul, que se reúnem para atacar uma cidadezinha chamada de Gibeon, que foi o único povo que fez aliança com a nação de Israel e que se tornaram aliados de Israel. Israel, então, Josué com os exércitos de Israel sai em defesa dos gibeonitas, e o que parecia uma vitória impossível é concedida outra vez pela graça de Deus. E aqui nós temos um outro caso. Essa confederação dos reis do norte era ainda maior do que aquela confederação dos reis do sul. Eles eram militarmente mais equipados. Pela primeira vez na história relatada no livro de Josué, aparecem carros de guerra com cavalos, provavelmente adquiridos no Egito. Eram carros de madeira com pinos de ferro, chapas de ferro, preparados para a guerra. É a primeira vez que aparece no livro de Josué esse equipamento militar. Então era um exército muito numeroso, muito grande, e eles estavam acuados, eles estavam preocupados. E pessoas, quando se sentem ameaçadas, elas se tornam ferozes. Era um exército altamente motivado, que vinha para destruir o povo de Israel. E Deus deu vitória. Porque qual é o elemento surpresa do povo de Israel? Por que Israel venceu todos estes combates e vitórias? Não é que eles eram melhores, não é que eles eram mais bem preparados militarmente, não é que eles tinham mais estratégia militar, ou que seus soldados fossem mais hábeis, mas era que Deus estava com o povo. Isso ficou muito claro no capítulo 7, quando eles iam enfrentar uma cidadezinha pequena chamada Ai, mas por causa do pecado de um soldado chamado Acã, Deus retirou a sua graça. E o que parecia uma vitória certa foi uma derrota fragorosa. Se Deus era com Israel, quem podia ser contra Israel? Então esse é o segredo do povo de Deus. Esse é um dos temas que é tratado no livro, que se Deus está com o seu povo, não há inimigo grande demais, poderoso demais, que não possa ser vencido. Se Deus é por nós, esse é o refrão da Bíblia toda: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o poderoso está conosco, se o Criador de todas as coisas está com o seu povo, quem poderá vir contra o povo de Deus? Quem será contra nós, se Deus é o nosso defensor? Esse é o tema número 1 dessa passagem, e também de todo o livro de Israel, e por que não dizer, da Bíblia toda. Que o nosso segredo aqui nesse mundo é Deus, e quando nós trazemos isso para a igreja, nós vemos que tem uma aplicação muito importante. A igreja, ela é diferente, ela não vence pelo marketing, porque ela tem um planejamento estratégico muito bem feito, porque ela tem o domínio da mídia, porque ela sabe usar recursos de divulgação, porque ela tem talentos dentro da igreja. Tudo isso é bom e é importante, mas uma igreja, ela pode ser financeiramente poderosa, ela pode ter talentos ali dentro, ela pode ser uma igreja que tenha estratégia, marketing, que ela tenha mídia, e ainda assim o que ela está fazendo não representa uma vitória no reino de Deus, porque o segredo da igreja é Deus. Às vezes nós focamos apenas no método, como conseguir um objetivo. Vamos ganhar Goiânia para Cristo. Então a gente começa a pensar numa estratégia. Não é que é errado fazer isso, mas às vezes a gente se concentra só na estratégia. O que nós vamos fazer? Vamos pegar um mapa, vamos olhar onde não tem igreja, temos recursos para isso, vamos fazer. Está tudo certo, mas o que vai dar a vitória é a presença de Deus ao nosso lado.
Se Deus não estiver conosco, se Ele não abençoar o que a igreja fizer, ela vai ser como uma instituição qualquer, ela vai ser como qualquer ONG, ou um clube, ou enfim, qualquer outra coisa. Mas o segredo da igreja é a presença de Deus. Deus tem que estar conosco. E como é que Deus está conosco? Isso o livro de Josué já deixou claro. Se nós andarmos humildemente diante de Deus, se nós obedecermos a Deus, se nós o buscarmos, confessarmos os nossos pecados, Ele então estará conosco e Ele haverá de nos guiar. Uma outra lição que nós aprendemos aqui no texto que nós acabamos de ler, e que é um dos temas prediletos do livro de Josué, e mais uma vez do Antigo Testamento e do Novo também, é a questão da obediência. A obediência de Josué é enfatizada aqui no capítulo 11. 3 vezes está dizendo, no verso 9, no verso 12 e no verso 15: e Josué fez conforme foi ordenado. Josué obedeceu o que havia sido dito. Josué cumpriu aquilo que Deus havia determinado. 3 vezes é dito isso. Josué ataca de acordo com a ordem de Deus. Josué jarreta os cavalos de acordo com a ordem de Deus, e Josué destrói todos os reis como Deus havia ordenado. O ponto enfatizado aqui é o que diz a aliança que Deus tem conosco. Deus tem uma aliança com seu povo, e os termos da aliança são estes: a obediência traz a bênção, a desobediência traz o castigo. Josué obedeceu a Deus e Deus então lhe deu a vitória. Josué seguiu o que Deus havia mandado e Deus fez com que o trabalho dele fosse frutífero, que é o que Deus disse no início do capítulo, no início do livro de Josué, no capítulo 1, onde está escrito: Deus apareceu a Josué quando Moisés morreu e disse a Josué: Moisés é morto, você agora é o comandante, faça o que eu digo, me obedeça, siga o livro da lei, não vá nem para a direita nem para a esquerda, porque se você fizer isso, onde pisar a planta do seu pé, então eu vou dar a você essa terra. Deus havia feito essa promessa a Josué: se você me obedecer e fizer o que é correto, todos os seus esforços serão bem-sucedidos e você haverá de conquistar toda a terra. Esse é um ponto que aparece na Bíblia toda, que Deus requer de nós a nossa obediência, que nós façamos o que Ele deseja, mesmo quando isso pode parecer sem sentido. Eu pego um exemplo aqui do texto que eu não tenho tempo de explorar. Vou pegar só um exemplo aqui do texto. Deus disse a Josué que quando ele conquistasse as carroças, os carros de guerra, ele tinha que destruir os carros e jarretar os cavalos. Jarretar significa cortar o nervo da pata traseira, o tendão da pata traseira do cavalo, de maneira que o cavalo não presta mais para correr, o cavalo não corre mais, ele se torna inútil para a guerra. Agora, pensando bem, Israel estava em guerra. Se ele conquistasse os cavalos de Jabim, ele poderia usar esses carros contra os cananeus. Era uma arma importante, mas Deus não queria que eles usassem estas armas. Por que Deus não queria que eles usassem os cavalos? Só tem uma resposta. Era para deixar muito claro que a vitória vinha de Deus. Deus não precisava de carros e nem de cavalos para dar vitória a Israel, mas a presença dele haveria de fazer com que aquela empreitada fosse bem sucedida. Então parecia uma ordem estranha. Você imagina numa guerra e o Brasil conquista os tanques de guerra da nação inimiga, e aí vem a ordem: destrói todos os tanques. Mas espera aí, comandante, nós podemos usar esses tanques contra os inimigos? Não, é para destruir tudo. E Josué obedeceu, mesmo que militarmente isso parecia algo ilógico, não é? Você conquistou uma arma de guerra importante, e em vez de usá-la, você simplesmente tem que destruí-la. Mas Josué obedeceu tudo que Deus havia mandado, mesmo quando não parecia lógico, parecia não ver sentido, mas Deus mandou, e pela fé ele fez o que havia sido mandado. Essa é uma outra lição que o texto nos mostra: a obediência, como Deus de fato recompensa a obediência. O terceiro tema que nós encontramos aqui no texto é o da conquista completa da terra em cumprimento às promessas de Deus.
Quando eu estava lendo o texto, eu fiquei imaginando aqui, o pessoal deve estar pensando, né? Qual a vantagem de ler o capítulo 11 todinho? Porque tem tem muito nome aqui de lugar que nem existe mais, né? Estamos falando aqui dos cananeus de Arabá, do sul de Quirenete, planaltos de Dor, o rei de Madom, o rei de Siron, o rei Aksaf, fala das águas de Merom, diz que depois Josué subiu, feriu Azor, e depois ele foi para o Monte Alaque, Baal-Gaade, o Vale do Líbano, Monte Hermon. Para que esses nomes desses lugares, esses acidentes geográficos? Por que a Bíblia registra isso aqui? A resposta é que isso aqui está registrado como uma espécie de documento que Deus está dando à nação de Israel, da posse da terra. Está registrado o que é que os israelitas conquistaram. Por que isso é importante? Porque vai bater lá com o livro de Êxodo, porque vai bater lá com o livro de Deuteronômio, onde Deus disse: eu vou dar a vocês. Deus tinha dito muitos anos antes, ele tinha dito: eu vou dar a vocês essa terra, começando aqui no norte, descendo pelo mar, indo até o sul, essa montanha, esse vale, essa propriedade, essa região eu vou dar a vocês. Por isso que o capítulo 11, e depois com muito mais detalhes o resto do livro, registra o que é que foi conquistado, para dizer: o que Deus prometeu, Ele cumpriu. Pode não fazer sentido para nós, mas faz muito sentido à luz da revelação bíblica. Deus estava dando ao povo a terra que Ele havia prometido, não faltou nenhum pedaço, tudo que Deus tinha dito. Isso aqui é como se fosse a escritura da terra. Israel tem a escritura da terra. Olha aqui, nós conquistamos isso aqui, está registrado aqui, todas as terras das quais que nós tomamos dos cananeus e que passaram a ser a nossa possessão. Então, isso é importante para deixar claro que Deus cumpre as suas promessas. Tudo que Ele promete, em detalhes, Ele haverá de fazer. E nós podemos confiar em Deus. É o mesmo Deus fiel que nos deu muitas promessas pelas quais nós devemos viver. Há um quarto tema aqui no texto que eu gostaria de trazer também para vocês e lembrar, e que também aparece em outras partes do livro de Josué e muitas vezes na Bíblia, que é a causa pela qual os moradores daquela terra preferiram ser destruídos na guerra a fazer a paz com Israel. E a causa é que Deus endureceu o coração deles. Deus endureceu o coração deles para não fazer paz, mas para buscar a guerra e para serem destruídos na guerra, porque Deus os queria punir, Deus os queria destruir. Por isso endureceu o coração deles, para eles não se humilharem e buscar paz, como os moradores de Gibeon fizeram. No relato, 2-3 capítulos atrás, nós vimos como esse povo de Gibeon, que era Eveu, é uma das 7 nações de Canaã, esse povo, e quando viu que Israel estava avançando, eles temeram. E aí, mesmo usando um estratagema, eles preferiram fazer paz com Israel, fizeram uma aliança com Israel e se tornaram aliados, amigos, e portanto não foram destruídos. Eles se humilharam e disseram: nós ouvimos falar do Deus de vocês e nós queremos fazer parte do seu povo. E foi feita a aliança e eles escaparam. A pergunta é: por que os outros povos não fizeram a mesma coisa? Vendo que Israel estava ganhando tudo, estava devorando tudo, não ficava ninguém diante dos judeus, por que eles não resolveram fazer um tratado de paz? Que é muito comum, não é? Quando você está numa guerra e você vê que você vai perder, então por que não faz um tratado de paz? É melhor você sair vivo, ainda que tirando água e rachando lenha, do que você, ou como diz o livro de Provérbios, é melhor um cachorro vivo do que um leão morto, não é? Mas a resposta é que Deus endureceu o coração deles para eles não buscarem a paz. Está aí no verso 20, olha. Porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, não obtivessem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Essa é a razão pela qual foi pela guerra, porque Deus queria destruir aqueles povos, Deus queria aniquilar aqueles povos, por isso endureceu o coração deles para que eles preferissem a guerra.
Gente, o que nós podemos aprender de tudo isso? O que isso tudo tem a ver conosco? Eu queria destacar alguns pontos aqui, em cima destes temas que nós já mostramos aqui no capítulo. Sem dúvida, o tema central é que Deus age no mundo. O nosso Deus está agindo na história. Toda essa história aqui, e todo esse registro é a respeito de Deus e das suas ações no mundo. E Ele age para cumprir a sua palavra. O que está acontecendo aqui é Deus interferindo na realidade humana para dar cumprimento a um plano que Ele havia traçado antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Parte desse plano incluía escolher um povo oriental, dar a este povo promessas que incluíam um reino, uma terra e um descendente, em quem seriam benditas todas as nações da terra. Deus está agindo aqui em cumprimento desse plano. A conquista da terra fazia parte desse plano redentor de Deus, porque seria nessa terra que mais tarde Deus haveria de revelar completamente a sua vontade, onde instalaria o sacerdócio, onde o templo haveria de ficar e de onde veria Jesus Cristo, Filho de Deus, para ser o Salvador do mundo. Então Deus estava agindo no mundo para realizar esse plano que Ele havia concebido. Ele fez promessas a seu povo e agiu no cumprimento delas. Hoje, o que é que isso tem a ver comigo hoje? Eu, como cristão, eu sei que a história tem começo, meio e fim. Para muita gente hoje, você vai ouvir isso do seu professor de história, você vai ouvir isso dos seus professores na universidade, você vai ouvir isso na mídia. Para muita gente, para a maioria das pessoas, a história, ela não tem um sentido. A história é simplesmente uma sucessão de fatos que estão ligados entre si, por questões sociais, vamos aí para o marxismo, ou questões dialéticas, você vai entrar em Hegel, ou qualquer outra série de acontecimentos completamente caóticos, você vai entrar aí nos existencialistas. As pessoas acham que os acontecimentos não têm sentido. A gente pega o jornal, lê o que é que está acontecendo, pega o seu dispositivo e você consulta o site de notícias, o Twitter, Facebook, vê o que é que está acontecendo, e você diz, o mundo está indo, ninguém sabe para onde, né? Essas coisas estão acontecendo. Mas para o cristão não. Eu sei para onde o mundo está indo, eu sei de onde ele veio, o que é que está acontecendo agora e para onde o mundo vai. Há um Deus que controla a história, e esse Deus está ocupado agora em reunir o seu povo, em chamar de todas as línguas, povos, tribos e nações, um povo que Ele amou antes da fundação do mundo. Toda a política, toda a economia, toda a movimentação das nações e dos países tem a ver com Deus agindo com um propósito específico, que nos é misterioso, que nos é secreto, que não é perceptível ao olho nu. Mas eu, pela fé, sei que Deus continua agindo no mundo, nem sempre de forma sobrenatural, mas pela providência, pelas circunstâncias, Ele está preparando um povo para si, que nós chamamos da sua igreja, de entre todas as nações. Ele está realizando o seu propósito em punir os ímpios, por exemplo, em castigar os desobedientes. Ele está fazendo isso. Então, a gente sabe que a igreja é o centro da história, e a história se encaminha para um final que Deus já disse que vai acontecer, que é o dia do juízo, quando Ele vai trazer à luz toda a injustiça, quando Ele vai punir todo o pecado, e Ele vai recompensar o seu povo. É o dia que nós aguardamos e dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus. Então o mundo se aproxima cada dia mais do final da sua história, como nós a conhecemos, e o mundo vindouro se aproxima. Então o cristão, ele tem uma visão da história, ele não é alguém que se encontra perdido, que não sabe o que é que ele está fazendo nesse mundo. Ele sabe que a vida dele, de alguma forma, se encaixa dentro desse grande plano que Deus preparou antes da fundação do mundo. E nessa ação de Deus, eu já destaquei aqui que Ele abençoa a obediência, que Ele age em favor do seu povo, mas deixe-me falar um pouquinho mais a respeito desse último ponto aqui, que eu vou usar depois para terminar com uma exortação para nós. É que o texto deixa muito claro que Deus endurece pessoas. Está claro o texto, não está? Veio de Deus o endurecimento do coração daqueles homens. Quando você compara essa passagem com outras, o quadro que você tem é que Deus endurece a quem Ele deseja castigar. Esse é o ponto. Quando Deus deseja castigar alguém, Ele endurece o coração daquela pessoa.
para que aquela pessoa se torne ainda mais merecedora de castigo. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, eu quero mostrar para vocês. No livro de Êxodo, Deus apareceu a Moisés e disse: quando você voltar ao Egito, Moisés, faça diante de Faraó todos os milagres que eu te mostrei, mas eu endurecerei o coração de Faraó, para que não deixe ir o povo. Como é que Deus manda primeiro Moisés fazer milagres, para Faraó se convencer que Deus existe e que ele está mantendo prisioneiro o povo de Deus e libere o povo? E Deus disse: você vai fazer todos os milagres, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que Faraó não deixe ir o povo. Por que Deus fez isso? E a razão é que Deus queria castigar o Egito. Deus queria punir o Egito por toda a sua idolatria, por toda a sua violência, por toda a sua sede de poder, por toda a sua arrogância. E o que é que Deus faz? Deus dá evidências de que Ele existe, de que Ele é Deus, de que Ele é a verdade, mas Ele cega o ímpio para o ímpio não ver. E como resultado, o ímpio fica ainda mais responsável, porque a verdade foi colocada diante dele e o castigo é ainda mais duro. Deus endureceu o coração de Faraó, porque queria castigar Faraó por todos os pecados que Faraó já tinha cometido. Não é que Deus está cegando o inocente. Às vezes as pessoas dizem assim: puxa, Deus endurece o coração das pessoas, isso parece injusto. Não, Deus só endurece o coração de quem já se endureceu. Deus endurece o coração do desobediente, daquele que já viu, já teve uma visão da verdade, mas na sua dureza e impiedade se recusa a obedecer. Então Deus o endurece mais ainda. Então o endurecimento do coração já é o começo do castigo de Deus, que vai continuar no inferno, mas começa aqui, quando Deus começa a endurecer. Lá em Deuteronômio, capítulo 2, verso 30, está dizendo que quando o povo de Deus estava chegando, ainda sob a liderança de Moisés no Mar Vermelho, o rei de Esbom, que era Seom, não, estou lendo Deuteronômio 2,30, não deixou passar o povo de Deus, porque Deus endureceu o seu espírito e fez obstinado o seu coração. Aí o que é que aconteceu? O rei não quis deixar o povo de Israel passar. Então o povo de Israel guerreou contra ele e destruiu completamente. De onde veio isso? Deus endureceu o coração daquele rei para não deixar Israel passar, para ter guerra, para Deus destruir aquele povo ímpio. Aqui tem muita passagem. Conhece a história dos filhos de Eli, aquele sacerdote em Israel, que eram homens, moços ímpios, que seguiram no caminho do pai, eram sacerdotes que se prostituíam com as mulheres lá no templo, que roubavam dos sacrifícios e dos alimentos que eram oferecidos. O pai chegou para eles, e o pai nunca tinha repreendido os filhos, chegou e disse: meus filhos, estou lendo 1 Samuel 2, 24 a 25, meus filhos, não é bom o que vocês estão fazendo. Se vocês pecarem contra Deus, quem vai salvar vocês? Aí diz o texto: entretanto, os filhos não ouviram a voz do pai, porque Deus os queria matar. Deus queria matar os filhos do sacerdote Eli, por isso endureceu o coração deles, para que eles não ouvissem a voz do pai, não se arrependessem. Deus fez isso já como o início do processo de castigo, porque eles já vinham desobedecendo, ouviam e não queriam se converter, e Deus disse: está bem, então seja feita a tua vontade. É isso que você quer? Você não quer ouvir? Você quer continuar na desobediência, na dureza de coração? Tudo bem, seu coração vai ficar mais duro ainda. E já é o começo do castigo. Outra passagem: o rei Roboão, filho de Salomão. Salomão morreu, ele herda o trono. O povo de Israel vem e diz: teu pai tinha tributos muito pesados, cobrava muito imposto, você é rei agora, então alivia os impostos, dá uma melhorada aí no imposto de renda, né? Diminui um pouquinho, baixa as taxas, você agora é nosso rei, não seja como o teu pai, na época do teu pai era muito pesado. Aí Roboão consultou com os sábios e disse: atende o povo, se você atender o povo, você vai ser rei a vida toda. Aí consultou os moços disseram: não, você vai dizer para eles o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai, ele castigou vocês com chicote, eu vou castigar com escorpião. Aí diz que foi Roboão que deu essa resposta ao povo, mas diz que ele deu essa resposta ao povo, por quê?
Deus, diz aqui, olha, o rei não deu ouvidos ao pedido do povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que Deus tinha dito. Deus tinha dito: Roboão, eu vou tirar o reino da tua mão, como castigo pela idolatria dos reis que vieram antes de você. E o resultado foi que Roboão, coração dele se endureceu, coração dele seguiu o caminho pior. O resultado vem logo em seguida no texto: o povo dividiu. Foi quando houve a divisão do reino do norte e reino do sul. Deus fez isso. Quem não lembra de Isaías capítulo 6, quando Deus diz a Isaías: Isaías, vai e prega o evangelho, mas eu vou endurecer o coração desse povo, para que eles não ouçam a tua pregação, Isaías. Isaías 6, de 9 a 10, endurece o coração desse povo, Isaías, cega os olhos dele, deixa os seus ouvidos surdos. Isaías, quando foi pregar, ele já ia saber que não ia ter no relatório dele no final do ano para o conselho, não ia ter convertido nenhum. Quantos você converteu esse ano, Isaías? 0. Deus endureceu o coração do povo de Israel para não se arrepender com a mensagem de Isaías. Por quê? Porque Deus queria castigar a nação de Israel. Chegou no tempo que Deus disse: agora basta, agora é juízo. Por que é que eu estou contando tudo isso? Ainda posso dizer mais um. Romanos capítulo 9, Paulo diz: logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz endurecer. Só que Deus geralmente endurece quem já começou um processo de endurecimento. E agora deixe-me fazer algumas aplicações e eu termino. Queridos irmãos, talvez você pergunte: onde é que está Deus hoje? Onde é que Ele está agindo? Deus está agindo na história. Deus está agindo aqui ao nosso redor. E você, como cristão, deveria pela fé perceber a ação de Deus no mundo e na vida das pessoas, na conversão e transformação de vidas, no castigo dos ímpios, na providência de Deus. O nosso Deus não está morto, não está cego, nem surdo, nem seu braço estendido para que não possa agir. Ele está ao nosso redor e você devia saber isso. Ele é o Deus que intervém, o Deus que ouve orações, o Deus que guia a nossa vida. Talvez você pergunte: mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Se você está perguntando com quem eu vou casar, que profissão eu vou seguir, onde é que eu vou morar, em que colégio eu vou colocar meus filhos, eu não tenho resposta a essas perguntas. Mas eu posso lhe dizer que o plano de Deus para você se encaixa dentro desse plano geral que Ele tem para o mundo, de que Ele está agindo no mundo, salvando o seu povo, santificando o seu povo, preparando o seu povo e punindo os ímpios por causa da sua incredulidade. E a minha última palavra, então. Eu espero que o que foi dito aqui com relação a endurecimento fale profundamente ao seu coração. Esse é um princípio bíblico. A Escritura está cheia de exortações do tipo assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Num certo sentido, eu não quero ser mal compreendido quando disser isso, a paciência de Deus tem limites e a espera de Deus tem limites. Se você vem consistentemente o tempo todo, já há muito tempo, resistindo ao Espírito Santo, dizendo não para Deus, endurecendo o seu coração, adiando o momento do arrependimento, de mudança de vida, deixando para depois fazer o que você sabe que é certo, pode ser que chegue um momento que você diga assim: agora está na hora de eu me converter, e o seu coração não queira mais, e você não encontra mais nada na sua alma que queira se converter. Às vezes as pessoas pensam assim: não, eu vou dar um tempinho, porque você está pensando que você pode se converter e mudar na hora que você quiser. Você não pode. O seu coração é corrompido, é marcado pelo pecado. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, quando a graça de Deus nos dá oportunidades como essa agora de manhã, por exemplo, em que você está ouvindo a palavra de Deus e você fica adiando, pensando: não, amanhã eu tomo essa decisão, ou semana que vem eu resolvo isso, daqui a um mês eu resolvo isso, quando eu for mais velho eu resolvo isso. Você não tem domínio sobre o seu coração. Você não pode se arrepender a hora que você quiser. Você tem que aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá, quando Ele, na sua misericórdia, chegar perto de você, como agora de manhã, pela palavra, Ele está chegando perto de você. Então hoje é o momento oportuno, esse é o momento da salvação.
de você ouvir a voz de Deus e não endurecer mais o seu coração, porque o que pode vir amanhã é mais endurecimento. Deus agora então vai começar a mandar a dureza de coração para você. E sabe quando é que você vai se converter e se arrepender? Nunca mais. Nunca mais. A hora é agora, quando Deus está próximo e quando a sua palavra fala ao seu coração. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele, na sua graça e favor, nos conceda corações arrependidos, quebrantados, para que nós não saiamos em guerra contra Ele, para sermos destruídos como aqueles cananeus, mas para que nós nos humilhemos diante dEle e por Ele sejamos salvos e perdoados. Amém.